Prezados amigos e irmãos, eis-me de volta para o estudo do Apocalipse, o livro que foi me dado pelo Espírito Santo. Esse livro vai explicar a vocês tudo o que a Bíblia diz e a pessoa não entende muito. Então, nós temos que ter a Bíblia para a leitura que eu vou fazer e depois a explicação no livro. Vamos começar. O capítulo 10 hoje tem o título de Comido por João, um livrinho trazido do céu. Eu quero me apresentar a vocês. Eu sou Salma Pimentel, autora do livro que explica, como eu mostrei a vocês, a palavra de Deus aqui da Bíblia. Então eu vou fazer a leitura e depois vou ler o livro, para que vocês entendam a leitura da Bíblia. Versículo 1 até o versículo 4 vai ser a leitura. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Esse é o texto lido na palavra de Deus. Agora nós vamos para o Apocalipse livro, para explicar os versículos lidos. O anjo e o livrinho. A descrição do anjo forte é impressionante. O brilho do seu rosto, a sua veste feita de nuvem, o arco-íris sobre a sua cabeça, os seus pés como coluna de fogo. Isso tudo é tão pormenorizadamente descrito que leva muitos estudiosos a crer que ele é o próprio Cristo glorificado. Mas esse anjo é um anjo forte e poderoso que vinha diretamente da presença de Deus. Ele vinha como mensageiro e com grande poder, e por isso é considerado por João como outro anjo forte. Sua voz era como rugido de leão, e tudo nele indicava força e poder. Esse anjo aparece muitas vezes, e sempre é diferente dos outros anjos já citados. No capítulo 7, versículo 2, diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. A mesma coisa. No capítulo 8, versículo 3, ele apareceu como o sumo sacerdote, em pé, junto ao altar de ouro. Neste capítulo 10, ele tem a aparência de Cristo, que está voltando, mas há confirmações na Bíblia de que é o próprio Cristo. Se não, vejamos. No capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: vemos outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. No capítulo 1, versículo 7, diz: eis que vem com as nuvens. Sabemos que os filhos do Senhor serão arrebatados ao encontro de Jesus nas nuvens. O aspecto dele era majestoso.
Ele tinha o rosto como o sol, as pernas como colunas de fogo, o que confirma o capítulo 1, versículo 15 do Apocalipse. E ele fez algo grandioso, pôs o pé direito sobre o mar, que é o mar dos povos, e o esquerdo sobre a terra. Nós não conseguimos entender alguém tão grande que possa fazer isso. Só através de simbolismo podemos compreender. Esse anjo mostra-nos a sua ilimitada onipresença. Os anjos são seres criados como nós, e todos são mais ou menos poderosos. A expressão outro anjo forte é uma distinção entre os anjos mensageiros, e esse é relacionado com elementos como nuvens, arco-íris, sol, que sempre são características de Cristo. Em Deuteronômio 11, versículo 24, lemos: todo lugar que pisar a planta de vosso pé será vosso. É uma confirmação. O anjo forte, colocando seus pés sobre o mar simboliza povos na palavra. E sobre a terra, Israel, mostra o seu poder divino quando assume o domínio de tudo. Seu poder, portanto, é o Filho de Deus, o vencedor. Ele tem um livrinho aberto e põe um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Esse outro detalhe nos dá a ideia do seu tamanho gigantesco, mas também pode significar que o poder de Deus é tão firme sobre o mar e sobre a terra que a mensagem abrange todo o mundo. Não é o tamanho físico do anjo que nos deve impressionar, mas o poder da mensagem que ele traz. A palavra livrinho, na época de João, não aparecia na literatura grega e parece ter sido inventado por João. A palavra grega usada para livro é diferente daquela traduzida por rolo. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, o livrinho estava aberto e, como era pequeno, deve significar que a revelação nele contida era limitada a um período de tempo muito breve. E o anjo fala como um leão rugindo, e ao mesmo tempo os 7 trovões falaram. E João apressa-se em escrever o que havia ouvido, porém outra voz vinda do céu o proíbe. Ninguém pode classificar ou explicar o que seriam os 7 trovões. João jamais se referiu a eles antes deste texto, e talvez seja um simbolismo referente à voz do próprio Deus, que é como ela é descrita no Salmo 29, versículo 3. O que é interessante no texto é que não é permitido a João revelar o que ouviu, como vinha fazendo até então. Não devemos tentar explicar o que teria sido. Deus tem os seus mistérios, que nem sempre podemos entender ou transmitir. Esse foi um deles, e naturalmente a voz ordenou a João que não escrevesse. Deveria essa voz ser de Cristo ou do Deus Pai. A ordem original é sela, o que realmente é uma ordem estranha e até absurda, pois ninguém pode selar um livro que não foi escrito.
Em termos apocalípticos, selá significa guardar segredo. Conferi isso com Daniel, capítulo 12, versículo 4. Podemos deduzir, pela insinuação dada em outras passagens, a mensagem dos 7 trovões é sempre um aviso de iminentes manifestações da ira divina. O contexto pode ajudar-nos a interpretar assim, porque o anjo está anunciando que o julgamento divino está para acontecer. Porém, o texto não esclarece a causa da proibição. Paulo ouviu vozes que o extasiaram e não conseguiu descrever. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 a 4. E João ouve, entende, mas não pode comunicar às igrejas. O anjo forte, que estava com o livrinho em sua mão esquerda, levantou a direita para o céu e jurou solenemente que não havia mais demora para se cumprir o mistério de Deus. E aqui termina o estudo dos 4 versículos que nós lemos na Palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido. Realmente é um mistério, tudo que envolve o Pai e o próprio Cristo, até a hora em que eles mesmos nos revelarem. Que Deus os abençoe. Amém.